É possível que um magista, ou uma pessoa que tem conhecimento de magia, consiga influenciar uma pessoa através de um ataque espiritual, alguma coisa próxima, e principalmente por estar próximo dessa pessoa, algo que jamais aconteceria em outras ocasiões, mas se manter próximo dessa pessoa, influenciar essa pessoa a cometer um ato na qual ela já é suscetível a cometer? Naturalmente. Naturalmente. Na verdade, sem magia você faz isso. Né? Chega numa pessoa com a baixa autoestima e começa a depreciar ela. Sem magia você vai fazer aquela pessoa se sentir um lixo. Se ela já tiver uma propensão a alguma coisa, ela vai fazer. Né? Imagina com magia. Você tem ali, por exemplo, dentro da magia Goetia, né? Que é o que eu domino. Mais ou menos, vou ser arrogante assim. Dantalion. O 71º espírito da Goetia, Dantalion. Ele conhece e consegue manipular os pensamentos humanos. Ele vê a sua mente mais ou menos como um sistema de computador. Onde ele puxa um programa para um lado, exclui outro. Então, tira a sua alegria, coloca tristeza, mágoa. Vai trabalhando. Não vai determinar nada, mas você vai fazer porque tá com a mente cheia. Então sim, magicamente, não magicamente, uma pessoa que tem controle de hipnose, até PNL, o cara brincar ali, ele consegue causar alguma coisa, então sim. Sobre o Daniel Astral, é o seguinte, quando a gente começou o Stoner Podcast, lá no dia 19 de junho de 2021, eu sempre deixei alguns nomes que eu sempre enchi o saco dos meninos falando que eu queria trazer. Uhum. A gente não começou o programa pra falar de espiritualidade, né? Um desses... Eu falei muito que iria trazer o Sérgio Sacani, tanto que um dia eu cheguei até a marcar com ele, mas acabou desmarcando, e aí eu... Tá que eu foda, também não marquei. Sacani é o físico, né? O rapaz da física lá. É. Pode colocar em cima aqui, mano. Beleza. O outro é o Rodrigo Silva, que eu nunca consegui chegar próximo num contato pra trazer. Uhum. Você tá assim com o aperto de mão dele. Mas tinha o Daniel Mastral. E o Daniel Mastral, cara, eu fiz um cacete pra trazer ele. Encheu o saco dele. E consegui trazer ele no aniversário de 1 ano do programa. Especial demais, né, mano? Foi... Dia 25 de junho de 2022. Uhum. Né? Que foi quando a gente fez o aniversário. Ele foi o primeiro, né? Ele foi o primeiro, foi quem abriu o aniversário. Tá, eu e você. Antes de começar, obviamente, o programa começou a 1h com ele, a gente já chegou no estúdio em torno de umas 11, ele chegou perto do meio-dia, né? E aí eu fiquei conversando com ele, né? Conversando não só sobre o programa em si, explicando pra ele como que era e tal, mas ele também começou a me falar um pouco sobre a vida dele, né? E naquela ocasião ele tinha... Fazia pouco tempo, de certa forma, que ele tava junto da Daiane, que é a esposa dele, né? E a Isabela tinha morrido, ela também alguns meses atrás, que era ex-esposa. E ele me comentou ali por cima comigo sobre... Foi próximo da data do acontecimento, isso aí? Do acontecimento da ex-esposa. Isso. Sim, sim. Comentou como tinha sido a morte dela, tanto que ele comentou isso no programa, o programa tá no canal. Comentou sobre a morte do filho comigo, falou isso fora do ar. E falou que realmente tinha pessoas da família dele em si, que eram pessoas que administravam os negócios dele, né? Uhum. Na época que ele tava hypado e tal, mano, vendendo livro a dar pro rodo, e pô, direto em programa aqui, programa ali e tal. E essas pessoas tinham... Ele descobriu que tinham roubado ele. Num valor alto até. Uhum. Né? Eu não vou conseguir te precisar o valor agora, mas na época eu lembro ele falando isso. E eu lembro que na época... Ele não tinha tido nenhum problema com o Caio Fábio, que depois acabou tendo. Mas na época eu perguntei pra ele sobre esses problemas de internet. Uhum. Tá? Isso eu conversei com o Daniel Mastral 25 de junho de 2022. Antes de começar o programa. E o mais famoso problema que ele tinha na internet até então, naquele momento, era alguém chamado Vic Vanilla. Uhum. Que era uma pessoa que vivia afrontando ele, que vivia chamando ele pra debate, que vivia falando que ele era um mentiroso, que ele era um safado, que ele era isso, que ele era aquilo. Isso é de conhecimento geral. Uhum. Né? E ele, ali naquele momento, fala pra mim que se tinha uma das coisas que machucava ele, de fato, era as falas do Vic contra ele. Certo? Certo. Porque ele disse que era de extremo desrespeito, que era algo que parecia e aparentava uma perseguição, o que não deixa de ser mentira, porque toda oportunidade que aquele garoto tinha de falar do Mastral, ele falava, em tudo que era canto. Tentou com o Rodrigo Silva também. Tentou depois de um tempo com o Rodrigo Silva, assim, que eu sempre falei, ele sempre precisou disso, né? E aí ele falou que aquilo realmente machucava e aquilo realmente incomodava ele, porque era algo que aparentava uma perseguição. Era pessoal, né? E aí eu perguntei pro Daniel Mastral,
Aquele dia, eu perguntei pra ele. Eu falei, mas Daniel, e se um dia a gente consegue juntar vocês dois de uma forma pacífica? E cara, ele até, sei lá, te pede desculpa pelas besteiras aí que fala de você, ou que você não gosta. Ele falou pra mim o seguinte, eu sou cristão. Ele falou, se eu não perdoar ele, eu não tô exercendo a minha fé. É óbvio que se ele vier pra mim me procurar precisando de mim, ou alguma coisa do tipo, eu vou estender a mão pra ele. Mas eu não vou fazer um programa pra debater com ele. Ele falou. Até porque ele é um menino jovem, que tá aí conseguindo agora umas visualizações em TikTok. Ele ainda falava que ele era satanista de TikTok. Sim. E ele me falou isso. Bom, no fim das contas, aconteceu exatamente a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa. Perdoa. O Vic Vanilla, se você for ver bem, ele tava postando, se não me engano, acho que ontem nos stories dele, as conversas que ele tinha com o Daniel Mastral. Foi ontem. E ele que falava que eu era o gafanhoto do Mastral. O Mastral me chamava de gafanhoto. Ai, gafanhoto! E ele fica lá todo rebuloso com isso. Reparar bem, o início da conversa, aproximadamente do Vanilla com o Mastral, é exatamente quando ele acaba brigando com o mundo inteiro da magia. Ou seja, é nitidamente, notoriamente que aquilo aconteceu, a conversa dele com o Mastral, porque ele se viu sozinho em cima das merdas que ele tinha feito. Porque ele foi fazendo merda, começou fazendo merda com o pessoal do Estúdio Podcast, partiu pra fazer com o Danilo Copini, entendeu? Colocou todo mundo num balaio, assim, assustador, acusando de crimes absurdos. Rei Jones. Depois colocou Jonan de Angola, Avinash, Frater Magog, Marcelo Eudébio, Jorge Flores, o Guto do Telema Magic. Bruxo Mago Negro. O Bruxo Mago Negro não lembro se ele colocou. Colocou, por depois lá do sul, lá, lembra? Enfim, colocou uma série de magistas no meio da... A Hannah Salomão. No meio desse círculo, pra ele meter o pau, pra ele falar, acontecer e dar uma de super-herói. O que acontece? Quando ele faz isso, ele viu que vaza esse áudio dele, ele tenta se aproximar, primeiramente, cobrando um posicionamento do Lorde A. O Lorde A demonstra que não tá nem aí pras merdas que ele falou. Depois ele tenta puxar o Yair Alon pro lado dele, o Rabino. Que depois de 7 aulas com esse Rabino de hebraico, foi onde ele passou-lhe a perna e foi tentar entrar numa sinagoga lá, meter as caras numa sinagoga e deu com a cara na porra do poste. Até o Léo Lousada do Conhecimento da Humanidade ele tentou botar no meio desse rolo. E ninguém deu uma positiva pra ele. Porque todo mundo viu que ele tinha falado merda em cima de merda. A única pessoa que, como me disse há 2 anos atrás, estenderia a mão caso procurasse, foi o Daniel Mastral. E o início das conversas é bem próximo a todo esse início de treta. Pra ver o oportunismo que aquele menino enxergou em tentar puxar papo com o Daniel Mastral. Daniel Mastral, nas conversas mesmo, mostra pra ele ali que tem um sintoma depressivo. Que não é uma pessoa que tá feliz consigo mesmo. Afinal de contas, perdeu o filho em dezembro de 2018. Perde a esposa em 2021. E vem a tentar contra a própria vida já em 2023. Correto. E em 2024 ele consegue finalizar o que ele tentou em 2023. Consumar o fato. O que eu quero deixar de alerta pro pessoal de casa, e não só pra você que tá assistindo, porque eu acho que é interessante você compartilhar isso, clipar, compartilhar para outras pessoas, é o seguinte: não caiam no papo de Vic Vanilla querendo abraçar e dizer que o legado de Daniel Mastral tá com ele. A história do Daniel Mastral, boa parte dela é ficcional, tá? É ficcional. Correto. De maneira exemplar, pela maneira que explicava, didática, de atingir o público, isso a gente não pode tirar dele esse mérito. Mas a maioria, se não toda a obra dele é ficcional. Boa parte dela, pelo menos. É ficcional. Entende? Não se tem registros de Daniel Mastral em satanismo. E ele nunca apresentou um registro disso. O senhor Vic Vanilla, sim, se mostrava e surgiu na internet falando que era satanista. E depois começou a voltar atrás, a cada dia mudar para uma egrégora diferente. A cada 6 meses mudava para uma egrégora diferente, né? Hoje ele começa a querer se aproximar do povo cristão para tentar, agora sim, ter esse legado de Daniel Mastral com ele. Lembrando que temos cortes, por aí você acha em TikTok, acha em qualquer lugar.
não só aqui no Isso Não é Podcast, como também em outros programas que ele veio, ele sentando-lhe o rei no Daniel Mastral. Aí ele procura o Daniel Mastral estende a mão pra ele como no cristianismo prega que ele deveria fazer. O cara já tinha ideações contra a própria vida, tá? Tudo bem que ele já praticava tiro, mas ele já tinha ideações contra a própria vida. E você sendo uma pessoa coerente, uma pessoa sensata, que vai encontrar uma pessoa que pra você, você já tá demonstrando carinho por ela, que é o que o senhor Vic diz que demonstrava pelo Mastral. Você já está demonstrando carinho por ela. E você convida essa pessoa que tem ideações contra a própria vida pra ir se encontrar num clube de tiro. Gente, a arma que o Daniel Mastral atirou junto com o Vic Vanilla no clube de tiro na quarta-feira passada, exatamente uma semana atrás, que foi quando eles se encontraram, foi a arma que ele tirou a própria vida. Então assim, de maneira intencional ou não, houve sim uma negligência, principalmente psicológica, psiquiátrica, sei lá como vão chamar, por parte sim do seu Vitor com relação ao Daniel Mastral, a quem ele disse que era amigão, que ele era o gafanhoto dele. Então não caiam no papo desse abutre que tá se aproveitando da morte do Daniel Mastral pra hypar o que ele já perdeu, que é a total credibilidade que ele nunca teve. Beleza? É o papo que eu tinha pra dar sobre isso. É isso aí. E a questão que você falou do papo aí que você teve com o Daniel Mastral, fora, eu nem lembrava, velho. Mas o que o Felipe falou assim embaixo, e foi com essas palavras exatamente, mano. Parece que eu revivi o dia. Que a gente ficou batendo mó papo com ele lá Foi do fora. lado de fora ainda. E você vê, mano, que o cara... Não parecia tinha uma má semblante- pessoa, né? Não era. Não era. Cara, uma das pessoas mais educadas que eu conheci na minha vida. Acabou o programa. Eu nem lembro se ele ficou comendo lá fora. Vamos eu ver lembro um que tinha um negocinho. pessoal da KBC, mano. E o Foi, pessoal foi. gostava dele, lembra? Foi? Ficou trocando mó papo com o pessoal da KBC, trocando papo com todo mundo. Infelizmente, né, mano? Partiu aí. Meus pêsames aí pra família A toda família dele. tinha tido um filho recentemente. Tinha acabado de ter um filho aí, né, mano? Então assim, Infelizmente- Eu também queria pontuar uma situação. fica à vontade. Eu vi alguns ocultistas tirando sarro da situação, né? Absurdo. Eu não compactuo, ainda eu sendo um praticante de magia cerimonial, eu não compactuo com esse tipo de atitude. Por mais que você discorde de uma pessoa, não é motivo pra você fazer chacota ou ridicularizar um fato dessa natureza, entende? A gente não tá falando de um abusador, né? A gente não tá falando de um desgraçado, a gente tá falando de alguém que tinha opiniões ali ficcionais, que podem ter gerado um Satan Panic relativo? Pode. Mas ninguém foi executado por causa disso, ninguém chegou no fundo do poço por causa disso. Sim. Né? Então eu acho que comemorar uma situação dessa Não, isso eu vou te falar. Não é porque você mexe com um demônio que você tem que se dar o direito de ser um escroto.